você que está nos assistindo hoje. Hoje é o primeiro programa Conexão Direta com a Fono. Eu, Marília Gomes, fonoaudióloga, atuante nas áreas de linguagem e motricidade orofacial, atendo adulto e infantil na Clínica Cognicer. Estou aqui hoje inaugurando, estreando o programa que tenho certeza que vai ser um sucesso. Vou trazer convidados muito especiais e hoje estou aqui com uma delas, a minha colega de profissão, Caterine. Caterine, boa noite, Boa seja noite. muito bem-vinda. Ai, muito obrigada. Estou imensamente feliz de estar aqui hoje com você. Ai, minha gratidão. E hoje nós vamos bater um papo aqui a respeito da importância do ouvir na nossa comunicação nos dias atuais. Hoje se fala tanto em comunicação, então nós vamos falar um pouquinho sobre também da audição. Você aí do outro lado, você só ouve e escuta ou só escuta? Nós vamos falar um pouquinho disso hoje. E vamos falar sobre exames, vamos falar de vários assuntos ligados à comunicação e ao escutar. Você já fez exames auditivos alguma vez? Eu, particularmente, já fiz, né, o meu check-up auditivo com a Caterine dias atrás. Meu pai também. Ela até pode falar um pouquinho, eu permito isso. Mas você do outro lado, você já fez os exames auditivos? Já levou seus filhos para fazer exames auditivos? Qual que é a importância desses exames para a nossa vida, Caterine? Então, primeiramente, quero novamente agradecer, né, por estar aqui. Uma alegria poder fazer parte desse quadro com você, iniciar, né, com o pé direito. Parabéns, que Deus abençoe e ilumine seu caminho. E em relação aos exames, é primordial, na verdade. Eu gosto de falar que ele precisa colocar no check-up anual, igual vocês fizeram, né, já esse ano. Então, mas lembrando que desde bebê, né? Então, hoje já é obrigatório, através da maternidade, fazer o teste de orelhinha. Mas não significa que eu não preciso mais fazer nenhum exame com meu filho, né? Então, o ideal é fazer anualmente, inclua a consulta com o seu otorrinolaringologista, os exames audiológicos, para verificar como que está essa audição. Porque sim, de um ano para o outro pode ter alterações, pode ter algumas questões de uma perda leve ou algum outro tipo de questões que nem aconteceu, né, com seu pai. Ele estava com uma queixa de zumbido e normalmente zumbido, a gente sempre pensa em perda auditiva, né? Então, ele é um sintoma que está associado a algo. Então, a gente precisa investigar o que está acontecendo com esse sistema auditivo para gerar esse zumbido. E no caso, né, do seu pai, a gente conseguiu identificar uma perda auditiva, mas é decorrente de outras questões, né? De infecções na parte nasal, enfim, e do conduto do canal auditivo, que não era caso de aparelho auditivo, né? Que todo mundo pensa, meu Deus, estou com perda auditiva e agora? Precisamos investigar a causa, a raiz do problema para a gente conseguir avaliar o que precisa ser conduzido, e foi através de um exame auditivo que a gente conseguiu identificar essa questão dele, né? Olha a importância de você fazer o exame auditivo aí na sua rotina de exames, porque de vez em quando a gente só vai no médico e pede lá o hemograma, né? Só que não é só o hemograma, tem que fazer um check-up completo. Caterine falou a respeito do teste da orelhinha, certo? O teste da orelhinha é obrigatório nas maternidades, mas tem porém, não se fala com 4 anos de idade que também deve ser realizado novamente. E isso não é dito, porque nós temos 3 vias de aprendizado: o sinestésico, o auditivo e o visual, certo? O visual vocês vão levar aí para o oftalmo, mas o auditivo ele deve ser feito com a fonoaudióloga. Só que nem sempre é passada essa orientação. Sim. É por isso que é bem importante a gente trabalhar com esse papel de orientação, né? Eu percebo que a nossa sociedade, enfim, os pacientes que eu recebo na clínica até não têm a noção do impacto que vai causar isso na vida de uma criança, né? De uma perda auditiva. E também não tem a orientação, que é básica, que pode vir do pediatra, pode vir de nós, fonoaudiólogas, de estar orientando no momento que está fazendo o teste da orelhinha, em algumas consultas, enfim. A gente precisa orientar e as pessoas precisam ter a
a noção, vamos dizer assim, né? O Sim. entendimento do que pode impactar na vida como um todo dessa criança. E de 0 a 4 anos acontecem muitas coisas que nós, pais, não sabemos, né? Com certeza. Às vezes um feijãozinho lá dentro do ouvido, às vezes Socorro. algumas outras coisas, né? Um cutucãozinho ali. Então, nós precisamos levar para fazer esses exames. E tem outro porém também, o excesso de cerúmen, Sim. que isso é muito importante. No consultório, vou dar exemplos. Eu tenho pais que falam assim, quando eu encaminho para os exames auditivos, mas Marília, não precisa, a gente chama, eles, né, escutam, tá lá prontos, mas não é só isso. No ambiente familiar, ali eles estão habituados, eles estão acostumados. E aí encaminhei uma família que veio com essa fala, quando eles voltaram com os exames e os resultados, mas ainda bem que você solicitou, porque ele estava com excesso de cerúmen, ou seja, ele estava apresentando as distorções fonêmicas, porque ele estava com trocas no fonema no momento da fala, por talvez não escutar 100% ali esse fonema. Eu gosto de dar um exemplo, né? Que às vezes as pessoas não têm essa questão da cera em si no canal auditivo. Então, o canal auditivo eu falo que é um caminho. Pensa como fosse um caninho de que passa a informação e precisa ser enviado até o cérebro, que é a parte neurológica que faz a parte de processar o som. E vamos pensar que esse caminho é uma trilha no meio de uma mata fechada, né? E se tiver algum tronco ou algo, a gente não consegue passar dali. Então pense esse som que ela é uma onda sonora, mas precisa dessa passagem livre para conseguir chegar até a parte neurológica para conseguir processar o som. E sim, uma cera na orelha, uma cera no canal auditivo pode interferir totalmente em uma troca de... Você vai saber falar mais do que eu, né? Mas uma troca, enfim, então, essa parte de desenvolvimento de linguagem é muito importante, principalmente para as nossas crianças. Se você tem filhos em idade escolar, principalmente, está entrando aí, que tenha 4 anos, não esqueça, dica importante, faça os exames auditivos, certo? Os exames auditivos, igual eu falei, 3 vias de aprendizado, sinestésico, auditivo e visual. O auditivo, ele é muito importante, porque a criança aprende no ouvir, não só no enxergar. Então, isso... E é legal reforçar que eles não sabem explicar. Mãe, não tô conseguindo entender a professora. Mãe, não consigo entender a televisão. Não entendo. Eles não sabem explicar. Então, às vezes, é no exame que a gente consegue identificar. Esses dias eu recebi uma paciente na clínica e ela estava com 6 para 7 anos. Veio em questão de encaminhamento escolar mesmo. E aí, em conversa com a mãe falou, não, mas eu chamo ela me entende, eu converso com ela escuta, assiste TV, tá tudo certo. Só que aí teve alguns detalhes, principalmente durante a logoaudiometria, que é quando a gente fala as palavras e pede para a pessoa repetir para ver como que está o entendimento. Vamos resumir assim para vocês entenderem. E aí a criança trocou muito, teve muitas trocas e ela já estava com uma perda auditiva leve. E a mãe ficou assim, mas não consegui identificar esses sinais. E no nosso dia a dia a gente acaba não identificando. Por isso que é muito importante esse acompanhamento para a gente conseguir identificar o quanto antes e fazer a intervenção enquanto antes com terapias fonoaudiológicas, para que essa criança não perca nada durante a vida dela, principalmente na fase da infância, que é o desenvolvimento principal da linguagem. Por isso que eu sempre falo para os pais, a criança ela está acostumada com o ambiente. Então, o olhar da mãe ela já sabe, o olhar do pai ela já sabe. Então, por isso, os exames auditivos. Você falou da logoaudiometria, mas fala bem brevemente a respeito de quais são os exames que são indicados. Certo. Então, a partir do momento que a criança já consegue nos responder, a gente consegue fazer uma audiometria. O que a audiometria vai avaliar? Essa via auditiva, se tem alguma perda auditiva ou não de frequência, né? A gente pensa em frequências. Então, numa idade até 7 anos, o que é considerado dentro da normalidade é atingir uma frequência a partir de 15 decibéis, na verdade até 15 decibéis. Então, teoricamente, nós falamos numa intensidade, para vocês entenderem um pouquinho sobre esses decibéis, entre 20 a 40, 50 decibéis de volume, pensando em volume. Eu que falo bem alto normalmente, eu acho que eu tô ali nos 45 de volume, mas 50 decibéis é algo bem alto. Então, para a gente considerar, dentro da normalidade, uma criança até 7 anos é até 15 decibéis. Quando a gente fala que é abaixo disso, que teoricamente é acima disso, acima de
de 20 decibéis, por exemplo, 15, 16, que seria uma média, que hoje em dia a gente não dá porcentagem de perda auditiva mais. A gente faz uma média. A partir de 15, a gente já tem uma perda auditiva que precisa ser investigada a causa. Né? Normalmente, em crianças, a gente tem muito essa questão de otite de repetição, infecções, ou às vezes até o caso que aconteceu com o pai da Marília, que foi na fase adulta, mas a gente tem muito essa questão de inflamação, infecção, ai, me fugiu o nome, Marília, de secreções dentro do canal auditivo. Então, tudo isso pode acabar evoluindo para uma perda auditiva. Então, quanto antes, novamente, a gente identificar, a gente consegue trabalhar melhor essa criança. Então, a gente faz audiometria, faz a parte de logoaudiometria, que seria a gente colocar uma média do que a criança escuta ou do que a pessoa escuta, falar para palavras e pedir para ela repetir, para a gente verificar como que está essa parte de entendimento também. E também a imitanciometria, ver como que está funcionando essa tuba auditiva, se basicamente se aquele caminho que a gente precisa para chegar até a orelha interna e também a parte neurológica, se está tudo bem, se está em condições para estar trabalhando ali, enviando todas as informações em relação à audição. Também esse seria bem básico, o básico do básico, vamos dizer assim, né? Vem a parte do Bera também. Isso, o Bera, as mães, assim, elas têm um pouco de receio de fazer o Bera, mas o Bera hoje, tanto com anestesia quanto sem anestesia. Então, tem dos dois tipos hoje, né, que a criança Caterine? precisa estar totalmente... Qualquer estímulo que ela fizer acaba reconhecendo como se fosse algo audiológico, né? Porque é a própria orelha que vai estar respondendo ali. Então, por isso que a maioria das vezes a gente precisa sedado, porque a criança precisa ou estar dormindo profundo ou sedada para que a gente tenha um resultado correto, né? Eu sou o exemplo disso. Quando o Nicolas tinha 1 aninho, meu filho, nós fizemos o Bera. Ele estava amamentando, foi super tranquilo. Deu tudo certo, resultados normais, alívio para a mãe, né? Mas hoje é mais tranquilo fazer o Bera. Só que, igual a Caterine disse, tem que fazer com a criança totalmente bem tranquila. E bem tranquilo, certo? Aí vem a parte da comunicação. A importância disso, porque Caterine, a parte da áudio, Marília, a parte da linguagem. As duas aqui, eu falo que é uma casadinha bem gostosa, né? Sim. Na fonoaudiologia, porque são áreas diferentes. Na fonoaudiologia são várias áreas hoje, né? Várias. Sim. E várias especialidades. E a audição, os exames auditivos caminham muito com o que eu lido ali no meu consultório. Só que o que eu ando vendo e percebendo, saindo e fugindo um pouco do consultório, é a parte de processamento auditivo central, que hoje está sendo falado muito mais e está sendo assim mais encaminhado para fazer esse exame. O que vem a ser o PAC? Nós falamos do Bera, falamos da imitanciometria, falamos da parte de audiometria tonal e vocal. Então, mas e aí? E o PAC? Ótimo. O PAC é o processamento auditivo central. Então, ele vai avaliar desde essa saída dessa estimulação, vamos dizer assim, da orelha interna, até chegar lá na parte neurológica, da parte de processar o som. Então, só para você entender, quem faz a parte de entendimento é a nossa parte neurológica, lá na parte do cérebro. A função da orelha é só enviar essa informação. Então, o PAC ele vai avaliar como que está todo esse caminho até chegar na parte neurológica. Então, hoje em dia, a gente tem muitas queixas, acaba tendo muitas queixas de paciente que não consegue entender, faz trocas, enfim. E o porquê, se eu tenho uma audição normal, o que está acontecendo? O PAC é uma avaliação que a gente vai conseguir identificar aonde que está ocorrendo esse déficit, vamos dizer assim, para que não está chegando a informação correta, para que o cérebro consiga processar essa informação. E nos casos, hoje a gente tem muito de criança, mas a gente tem adulto também, né? Então, recebo na clínica com limiares dentro da normalidade, mas tem dificuldade de entendimento, né? E a gente consegue avaliar em adulto também, não só em criança, porque hoje em dia se diz muito em criança, né? Sim. Mas a gente consegue avaliar em adulto também o que está acontecendo
e conseguimos fazer terapia para que isso melhore. Por que que eu falei além do consultório? Porque hoje os professores, são vários, estão falando do PAC. Vai lá fazer o exame de PAC, vai fazer o exame de processamento auditivo. Eu acho que esse aluno, né, tem alteração. Mas não é só esse aluno, não é só essa criança, não é só esse adolescente, mas o que eu tenho também visto e analisado, os palestrantes. Aí vem a parte dos palestrantes. Hoje tá o boom de palestras, o boom de vários. E Sim. tem se falado muito de oratória, melhora da comunicação. E o processamento auditivo estaria envolvido para a melhora dessa oratória, melhora dessa comunicação nesse sentido. Totalmente, totalmente. E as pessoas, que nem eu falei, todo mundo acha que é muito criança, né? Mas não é só em criança. A gente tem muitos adultos, recebo muitos adultos com essa queixa na clínica. E a gente consegue, em conjunto, né, fazer a terapia de reabilitar essa via auditiva, fazer essa terapia para reabilitar a parte de linguagem, entendimento, tudo, vamos dizer assim, que é tudo casadinho, porque a gente não é só uma orelha, a gente não é só uma linguagem, nós somos únicos, né? E a gente precisa ter um olhar global do que tudo isso está impactando na rotina e na vida da pessoa. Com certeza. Quais seriam os principais ali sintomas, alterações para que esse adulto, vamos colocar primeiro o adulto, depois a gente entra no adolescente e na criança, para observar e prestar atenção, eu talvez tenha uma alteração de processamento auditivo. A maior queixa que eu percebo é as pessoas que saem, ou até os palestrantes, porque às vezes está num ambiente, antes da palestra ou depois da palestra, tem o coffee, enfim, tá ali conversando e tem ruído, tem barulho, tem algo que está atrapalhando, tem um som competidor e acaba não sabendo, não consegue entender. Pergunta mais uma vez, não entendi. Pergunta mais uma vez, faz aquele esforço para conseguir entender e mesmo assim tá difícil, né? Então, pode ser uma questão dessa. Pode ser a questão também de televisão. Televisão, por mais que às vezes o sinal seja um pouquinho, às vezes, difícil para a gente entender, né? Mesmo com a audição dentro da normalidade, tá difícil de compreender o que está sendo falado. É um sinal de alerta. E assim, o que eu acho que é bem importante a gente priorizar, qualquer sinal de alerta, não deixa de buscar uma avaliação. Porque lembrando que o processamento auditivo, a gente depende de neurônios, né? E a gente precisa que esses neurônios estejam lá. E cada vez que a gente vai deixando, a memória auditiva vai se perdendo, os neurônios vão ficando enrijecidos, vamos falar assim, e a neuroplasticidade se torna cada vez mais difícil. Né? Então, e tem o nosso envelhecimento, né? Que ajuda, que colabora muito. Bastante. Então, não deixa. Qualquer situação que perceba, procura um profissional, procura uma fonoaudióloga, né? Para fazer os exames, para avaliar, para verificar se pode ser mesmo relacionado à audição ou ao próprio processamento auditivo. E tem tratamento, gente. Sim. Tem tratamento, porque o parte de processamento auditivo, quando eu vou comentar o que seria, nossa, mas eu tenho isso, né? Venha foco, atenção, a parte de memória. Eu estou ali lendo um livro, eu tenho que ler, reler para eu entender. Então, isso é processamento, certo? Numa palestra, me perco, o que eu estava falando? É processamento. Então, tem várias coisinhas aí, detalhes que você comece a observar você no seu dia a dia, você que é palestrante também comece a observar você nas suas palestras, ou quando você estiver estudando para elas, se tem, né, algum indício, algo que condiz aí com o processamento auditivo central. Nas escolas, a maioria é aquela criança agitada, aquela criança aérea, não estou prestando atenção na professora, onde as professoras queixam, aquela criança talvez tenha alteração de processamento auditivo, onde ela alerta os pais. E é legal quando pais. a professora percebe, né? Porque eu vou até citar um exemplo do meu filho, do João Lucas, o mais velho. Tive queixa na escola que ele estava aéreo. Ai, não copiava a lição, a hora que terminava, ela já estava apagando, não tinha copiado ainda, e ela só mandou e encaminhou para fazer aula particular. Ah, ele tá precisando de aula particular? Enfim, daí até a gente conversei, né, com a direção. Vamos investigar? Precisamos investigar. Às vezes ele está precisando de algo que uma terapia vai nos ajudar. Então a gente investigou, fomos no oftalmo, poderia ser visão, né? A gente tem que pensar em tudo isso.
oftalmo, otorrino. E aí fizemos audiometria dentro da normalidade e ele já tinha acabado de completar os 7 anos, estava com 7 anos e meio. Vamos fazer o exame do PAC. E aí deu uma alteração. Então, toda essa falta de atenção e porque assim, vamos pensar que para o cérebro é bem mais fácil eu passar a ver o bichinho que está passando ali do que eu focar na professora e tentar prestar atenção no que ela está falando. É muito esforço e o cérebro gosta de uma coisa mais tranquila. Não vou tirar da minha zona de conforto, né? E a criança, ela não consegue ter um entendimento que preciso agora ficar o tempo todo prestando atenção na professora, né? Então, com terapias, né? Fez comigo, por sinal. A gente conseguiu melhorar e ele conseguiu, agora acompanha tranquilamente as aulas. Então, é bem importante também os professores estarem atentos, né? Que às vezes não é só porque ele está com uma questão que precisa só de uma aula particular. Às vezes ele está precisando de um auxílio mesmo, que é fazendo a investigação que vai conseguir analisar e encontrar essa situação. E quando se investiga o processamento auditivo central, não é só o exame, é um conjunto também de outros testes que nós fazemos em consultório, certo? Não é só aquilo. E não é só audição, né? Isso não, é bem importante, não é só audição. Aí nós temos que avaliar o indivíduo como um todo e não só em partes. Isso é muito importante, né? Caterine também trabalha com aparelhos auditivos. Não posso deixar de mencionar por quê. Se tem perda auditiva, se faz os exames, opa, tem uma perda leve, não, tem uma perda severa, tem uma perda moderada. E aí? Porque tem muitas pessoas que têm vergonha de usar, né? Tem um receio, eu vou usar aparelho, o que que as outras pessoas vão dizer? Então, fale um pouquinho a respeito dos aparelhos. Os aparelhos auditivos é muito tabu ainda, né? Muito tabu para nós, assim. E o que eu percebo é a negação. Então, a gente começa negando. Lembrei de uma paciente agora, vou tentar resumir, que eu atendi recentemente, ela chegou com queixa de zumbido. Apenas zumbido, tinha uma perda leve, mas não, a perda não me incomoda, eu consigo entender todos bem, eu quero fazer tratamento de zumbido, que a gente tem lá na clínica tratamento de zumbido, laser terapia, enfim. Só que a gente sempre pensa, quando temos uma perda auditiva, primeira reabilitação que nós precisamos fazer é com o aparelho auditivo, porque a gente precisa reabilitar essa via auditiva. E aí, quando a gente ligou, adaptou o aparelho, ela falou, nossa, e ela estava com a filha e com o neto. Uau, eu não percebia que eu realmente não estava entendendo vocês. Então, aparelho auditivo, eu gosto muito de falar, ele é uma ferramenta para nos auxiliar no nosso dia a dia, o que impacta a nossa questão do dia a dia, de estar ali presente na mesa, né? Eu atendi também uma paciente que não conseguia conversar na mesa durante o jantar com a família porque não estava conseguindo entender. E o aparelho auditivo é uma ferramenta dessa reabilitação auditiva. Você que está aí do outro lado pode interagir conosco. E nós recebemos uma pergunta aqui. A perda auditiva, ela pode ser revertida? Uau! Então, depende muito da causa dessa perda, né, Marília? A gente precisa, como a gente falou lá no começo, a gente precisa investigar a causa dessa perda auditiva, né? Pode ser revertida se for, às vezes, uma cera no conduto, ou até a questão, voltando no seu pai, né? Essa questão que ele vai passar por uma cirurgia com o otorrino, colocar um tubinho de ventilação, verificar como que essa secreção vai ficar ou não, porque a perda auditiva dele é condutiva. Então, a gente consegue fazer a questão da cirurgia para verificar e refazer esses exames e pode ser revertida sim. Depende muito da causa. Então, depende da causa, porque algumas perdas auditivas, elas são irreversíveis, né? Mesmo. Algumas. Por exemplo, a perda auditiva induzida pelo ruído, certo? Certo. E esse mês, dia 24, é o Dia Mundial do Ruído. Do ruído, da conscientização. E da conscientização. Eu sempre falo, cuidados, porque eu sempre dou exemplo da escova de dente. Nós temos as células ciliadas externas e internas. Essas células são muito importantes. Elas ficam dentro da nossa cóclea, que é o caracolzinho, dentro do nosso ouvido. Essas células, elas são muito importantes para trazer o som agudo, o som grave. A gente faz toda a leitura de frequência, né? Isso mesmo. Do qual esse som ele vai perdendo se você estiver com fone de ouvido ali no som altão.
Então, é igual o cabelo da escova de dente. Ele vai perdendo e não vai crescendo. Ah, gostei, doutor, da escova. Eu gosto de falar dos cílios também, que os dos cílios caem e se regeneram. Da nossa orelha cai e não se regenera. E aí nós temos perda auditiva que não tem reversão. Por enquanto, a gente não tem o que faça regenerar esses cílios dentro dessa cóclea, né? Então, a perda auditiva por condução de ruído é o que a gente está mais tendo, principalmente em adolescentes, jovens, adultos, que ficam 24 horas praticamente com aquele fone de ouvido lá dentro do canal auditivo. Então, por favor, se forem usar fone de ouvido, façam repouso, usem aquele externo, aquele, né? As pessoas às vezes falam, ai, mas me incomoda um pouco, mas pensa na sua saúde a longo prazo. Dicas muito importantes hoje na nossa noite, no nosso quadro. Você que está aí do outro lado nos assistindo, se você tiver perguntas, dúvidas, esse é o momento, porque nós estamos indo já para os minutos finais da nossa programação. Então, interaja conosco, aproveite a Caterine, ela é uma profissional excelente. Se tiver também alguma pergunta para mim, fiquem à vontade, certo? Estamos indo aí para os 5 últimos minutinhos da nossa programação, certo? Vamos lá, continuando com as nossas perguntas a respeito ainda da parte do PAC. Como que é feito os exames? Porque isso muitas mães me perguntam e eu já estava esquecendo de perguntar. Como que é realizado os exames? Bom, então nós precisamos que... Eu gosto de falar que agenda um horário que você sabe que a criança vai estar mais tranquila, né? Ou às vezes no início da manhã, faça repouso de tela, repouso de exposição ao ruído. E também é realizado dentro de uma cabine acústica ou lá na clínica nós optamos pela sala acústica, que traz um pouquinho mais de conforto para a criança, para ela se sentir mais tranquila, porque são feitas algumas avaliações, no mínimo 6 avaliações. Então, dentro desse exame, a gente precisa fazer audiometria, imitanciometria. Isso tem que ser feito no dia para verificar como que está essa audição e o funcionamento dessa tuba auditiva, né? Se a gente vê algum tipo de curva que dê alguma questão que às vezes está resfriado, gripadinho, já reagenda o exame, que a gente não vai poder fazer, porque pode dar um resultado falso positivo, vamos dizer assim, né? E aí, dentro dessa avaliação toda, a gente tem vários exames que são feitos, tanto com som competitivo, quanto com linguagem, uma fala de entendimento e tudo mais. E aí, depois disso, é feito toda uma análise dessas respostas para que a gente possa analisar, porque pode ser que ele tenha uma questão de processamento auditivo em um só teste, ou em todos os testes. Então, a gente precisa analisar essa via auditiva como um todo, até na parte de linguagem. Aí, apareceu uma pergunta para nós, Marília. Meu filho tem problema de se concentrar nas aulas. Pode ser algo na audição? Pode, sim, pode ser. Então, como a gente estava conversando, pode ser e ele não saiba de responder, que ele não consegue entender a professora. Porque é o que você falou, ele é o meio que ele vive. Então, ele é o meio, aquele para ele é o dentro da normalidade. Ele não sabe explicar que aquilo está fora do contexto. Então, o foco e a atenção é muito difícil para o cérebro ficar prestando atenção para ter um entendimento. É muito esforço auditivo em si. Então, essa falta de atenção pode ser devido a uma perda auditiva ou alguma questão do processamento auditivo. Então, não deixe de marcar a avaliação dele. De quando em quanto tempo tem que fazer os exames? O ideal seria anualmente, né? Todo ano, inclua no seu check-up anual e peça os exames, enfim, peça guia, converse com o pediatra, né? Ou você sendo adulto, vai até o otorrinolaringologista para fazer os exames também. Ou pode marcar direto com a gente, comigo lá na clínica também. Qual que é o nome da clínica? Então, eu atendo ali na Vitale Centro Auditivo, aproveitando o Instagram também, é @Vitale Centro Auditivo. E o meu Instagram é caterine.bornancin. Isso mesmo. Sigam-nos Por nas favor. nossas redes sociais, @fonomarilhagf e @Caterine Bornancin. Isso. Estamos finalizando agora o nosso programa Conexão Direta com a Fono. Agradeço a você que participou com as perguntas, agradeço a Caterine por ter aceitado o convite. Foi uma delícia ter você. Foi maravilhoso o nosso bate-papo.
Dia 12/5, nós temos outro encontro marcado. Estarei com mais uma convidada ou convidado aqui no programa Lucre Mais, Conexão Direta com a Fono. Então, te espero dia 12/5, às 20h30, aqui, direto da TV Ingá. Boa noite. Boa noite.